Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 13. Lucas, capítulo 13. Esse texto aqui, Deus me tocou o coração. Eu quero trazer aqui algumas lições que nós podemos tirar desta parábola. Lucas, capítulo 13, versículo 6 a seguir. Encontraram? Amém? Então, Jesus proferiu a seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Pode cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha o estrume. Se vier a dar o fruto, bem-estar; se não, mandarás cortá-la. E assim termina esta parábola. Esta parábola mexe comigo, eu tenho certeza que mexe com cada um de vocês aqui. Porque aqui retrata a nossa vida, a nossa condição diante do Senhor. Tem uma foto que eu queria mostrar aqui para vocês. Alguém perguntou assim: pastor, o pastor está de férias? Aí eu disse sim, mas ao mesmo tempo em missão, porque essa aqui é a minha missão lá em Goiás. Quando eu vou daqui para lá, eu levo algumas coisas daqui do Tocantins. É claro que não pode faltar, né? Algumas coisinhas por aí assim, em especial daqui do Tocantins. Tem uns que não pode levar dentro do ônibus, né? Senão todo mundo descobre. Já entenderam? Mas eu disse assim para minha mãe: mãe, eu estou levando algumas coisas aqui para a senhora. E dentre as coisas que eu levei foi um presente que eu ganhei aqui em um dos nossos encontros, né, que foi uma chinela do Colégio Einstein. Dona Metista, estou fazendo propaganda lá do Colégio Einstein, tá? Levei, olha mãe, esse chinelo aqui, ó, bonito para ser. Nossa, e tem até uma bolsa aqui. Sim, é do colégio, do lado da nossa igreja lá. Ela, nossa, que lindo. Mas eu tenho um outro presente para vocês. Esse eu vou entregar depois. Aí entreguei, né, as iguarias, o chinelo, e depois entreguei uma camisa do Caleb para cada um deles. Por que eu levei uma camisa para cada um deles? Porque no outro ano eu levei uma. E essa uma camisa lá virou uma disputa tremenda por essa camisa. Então eu disse: no próximo ano eu resolvo. Para mim é uma realização. Talvez para alguns nem tanto. Mas para mim ver o meu pai, a minha mãe e os meus 2 irmãos, o que está sentado, já é membro da nossa igreja, frequenta aqui a 305 Norte. Mas ver os outros, pai, mãe e o irmão, com a camisa do Caleb, e nós todo mundo juntos ali, para mim, diz muita coisa. Tem uma outra foto que eu disse assim: pai, faz assim, e fala que eu sou Caleb. E ele levantou a mão meio assim, meio desconfiado: que negócio é esse? Eu falei: não, é o programa missionário da nossa igreja, o senhor parece um Caleb, o senhor é um Caleb, faz aí. Ele tirou uma foto, em outro momento eu mostro para vocês. Férias para mim, lá em Santa Helena de Goiás, não é um momento de relax, faz parte também e está tudo certo, mas é um momento de ver as pessoas, muito importante para mim, e levar algo que lembre, que fale de Jesus para ela, uma mensagem. Dentre algumas coisas que ainda tem na casa da minha mãe, tem lá uns livros, e tem um livro prospecto.
É um livro que a gente usava, tipo assim, é um caderno que tem metades de livros lá dentro. E lá tem o Vida de Jesus e tem um outro livro. E eu pensei, eu vou levar esse para Palmas. Só que quando eu pego este livro, prospecto, né, para dar uma olhadinha nele, lá tem o meu nome, a data, mas tem a assinatura da minha mãe também. Quando eu estou aqui, o livro está lá, e de vez em quando ela pega o livro para dar uma olhadinha e tem o nome dela lá. Você acha que eu trouxe esse livro? Fica lá, vai fazendo a obra. Meus irmãos, nós estamos neste mundo para ser missionários. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Não tem outro motivo. Pode colocar o texto. E quando eu olho aqui para esta parábola, eu vejo aqui o chamado, a razão de existir de todos nós aqui por esta parábola. Porém, essa parábola aqui tem uma grande questão. Tem uma grande questão aqui. Porque essa figueira, ela era estéril, ela não produziu fruto. E o dono da vinha chama o viticultor e diz assim, olha, tem 3 anos que eu venho aqui procurar o fruto e não tem, vamos cortá-la, porque ela está ocupando inutilmente aqui. O rapaz disse, não, deixe ainda por mais 1 ano. E se ela vier dar o fruto? Ok, se não, ok. Porém, antes do se, o viticultor, ele se dispõe a trabalhar, fazer o que é necessário nesta figueira, para que ela dê o fruto. Vamos esperar mais 1 ano. Esse ano 2025, meus irmãos, para mim e para você, nós precisamos olhar para ele através de 2 aspectos: gratidão e oportunidade. Gratidão, porque nós estamos aqui. E oportunidade, porque você foi chamado pelo Senhor. Amém por isso? Esta parábola aqui mexe comigo, mexe com você, eu tenho certeza, porque fala do real motivo pelo qual nós estamos aqui na vinha do Senhor. Falar em parábolas era uma maneira muito didática de Jesus. Jesus fazia o uso da aprendizagem significativa. Jesus falava dos assuntos profundos, das coisas celestiais, falava de uma maneira simples, mas todos entendiam. E falar de modo simples não quer dizer ser superficial. Jesus falava através, por meio de ilustrações, histórias, coisas comuns, coisa do dia a dia que as pessoas conseguiam ali fazer logo o entendimento. Jesus pegava o desconhecido e ilustrava através daquilo que era conhecido pelas pessoas, aquilo que elas estavam familiarizadas. Jesus, o mestre por excelência. E um dia os discípulos perguntaram para Jesus assim: Jesus, por que o Senhor fala por meio de parábolas? Está em Mateus capítulo 13. Eu vou resumir aqui. A resposta de Jesus é a seguinte: por causa da dureza do coração deste pessoal. Porque eles ouvem de mau grado, vê de mau grado. Então eles ouvindo, não ouve, vendo, não vê. Mas eu quero curá-los, porque através das palavras, Jesus diz lá, eu quero curá-los. Meus irmãos, e a palavra de Deus, ela cura, restaura, guia. A palavra de Deus tem poder. E olha só quantas pessoas aqui reunidas para ouvir a palavra de Deus. Quantos amigos estão nos acompanhando aqui através da transmissão. A lição que nós vamos tirar aqui, uma delas, desta figueira estéril, sabe qual é? É que Deus não desistiu ainda de mim e de você. Apesar de não estarmos produzindo o fruto, mas o Senhor nos ama. E tudo que pode ser feito, tudo que o céu tem de recurso, está sendo empenhado, está em atuação,
para você ser salvo, para você ir para as mansões eternas, para você encontrar com Jesus. Louvado seja Deus por isso. E nós encontramos aqui essa história contada por Jesus, porque Jesus buscava sempre a melhor maneira para alcançar o coração. E ele fazia uso das histórias. Jesus sempre procura uma maneira de alcançar o seu coração, para mexer com a sua vida espiritual, para você pensar mais nas coisas do céu, menos dessa daqui. E a história simples aqui é da figueira. No comentário bíblico adventista nos diz, né, que até hoje em Israel tem um costume, né, que no meio das vinhas o pessoal planta uma figueira. Lá no assentamento da Reunidas, na igreja da Reunidas, né, eu comecei a visitar alguns irmãos e tinha um irmão que ele tinha um pé de figueira, uma figueira no quintal dele ali. E era interessante, viu, o pé de figueira. Aí quando eu fiquei olhando assim, lembrando desta parábola aqui. Porém, a figueira que eu conheci tinha os figos ali, lindo, bonito e maravilhoso. Agora essa aqui não. A Bíblia diz aqui para nós que o dono da figueira, ele há 3 anos vinha procurando fruto nela e não achava. Meus irmãos, eu queria que vocês anotassem aí o que está em Levítico capítulo 19, do versículo 23 a 25. Depois você pode ler. Porque na verdade aqui a gente pensa que a figueira tinha 3 anos, mas ela não tinha 3 anos, tinha mais de 3 anos. Porque em Levítico capítulo 19 nos diz que as plantações, quando eram ali, plantava, esperava 3 anos, não podia colher o fruto delas. O 4º ano, o fruto que ela dava era de oferta ao Senhor. O dono só poderia colher para ele a partir do 5º ano. E quando ele diz assim, já tem 3 anos que eu estou buscando fruto nesta figueira, quer dizer que no mínimo ela já tinha quantos anos? 3 não podia colher. O 4º ano era oferta para o Senhor. Então ele começava a colher, buscar os frutos a partir do 5º. Então ele foi no 5º, no 6º e no 7º ano e não achava o fruto. Num fruto. Foi uma decepção, porque criou uma expectativa com a figueira. E nesse mundo aqui, a gente sofre aí as decepções. Decepções com coisas e decepções com gente também. Vamos ser sinceros. A gente sofre com decepção com algumas pessoas, cria uma expectativa e depois vem a decepção. Quando eu era líder de comportagem, teve um dia, né, que eu cheguei na casa onde os comportores estavam ali, e tinha uma comportora chorando. E eu olhei assim para ela e falei assim, o que foi, menina, que você está chorando assim, desse jeito? Ela disse assim, ô Eduardo, eu estou decepcionada com o meu namorado, que era um comportor. Eu estou decepcionada com ele. Eu criei uma expectativa e ele me decepcionou. Mas o que ele fez de tão sério assim? Eu descobri que ele não é príncipe. Se ele não é príncipe, ele é sapo. Então, ela disse, não, é pior. Ele é porco. Por quê? Eu descobri que ele passa o dia todo comportando, visitando as pessoas, fazendo visita e dorme sem tomar banho. Isso é uma decepção muito grande. Eu vou terminar o namoro. E não é que terminaram? Foi uma decepção para ela. Bom, há de se considerar. São decepções. A minha amiga lá teve essa decepção com esse meu amigo e tomaram as suas decisões. No mundo que nós vivemos, nós precisamos saber lidar com as expectativas e com as decepções. Eu conheço um outro amigo que um dia ele rasgou as vestes e ele estava decepcionado. Mas não era com coisas e com outras pessoas, era com ele mesmo. Paulo, Romanos capítulo 7.
Porque ele sabia o que tinha que fazer. Ele decidia fazer o que precisava fazer. Porém, no final, ele não fazia. E ele solta um grito de desespero. Pobre homem que sou, miserável homem que sou, quem me livrará? É um homem sincero que está decepcionado com ele mesmo. E ele vê as demandas divinas. E ele se decepciona consigo mesmo. Não sei se você já se decepcionou com você mesmo. A gente cobra muito das outras pessoas. E tem muitas pessoas que cobram muito de si mesmo. Paulo aqui, ele solta um grito de desespero. Mas ele recorre a Jesus. Graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui nessa parábola, o livro Parábolas de Jesus, que vem tratando das parábolas de Jesus, esse livro maravilhoso do Espírito de Profecia, nos traz uma luz especial sobre cada parábola aqui. Coisa de Deus, coisa de Deus. E nessa luz aqui nós podemos entender que essa parábola aqui, em sentido geral, representa as pessoas. E em sentido específico, representa a nação judaica, o povo de Deus. No livro de Isaías, capítulo 5, versículo 7, nos diz assim, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e o homem de Judá são a planta das suas delícias. Sabe o que Deus está querendo dizer aqui? A vinha do Senhor é a igreja. Você e eu somos as plantas que estão aqui. No livro Parábolas de Jesus, aqui na página 214, nos diz assim, a geração a qual o Salvador tinha vindo era representada pela figueira, na vinha do Senhor. Na página 215 diz assim, Israel era o estorvo, se tornaram um obstáculo à realização do plano da salvação. Na página 215 ainda diz assim, qual era o fruto? O que se esperava de Israel? Esperava que representasse bem Deus aos povos. Nos diz aqui que Israel roubou o mundo das bênçãos de Deus. Resumindo aqui, esta figueira, meus irmãos, representa, no sentido geral, e nós vamos trazer aqui para nós, estava representando a nação, o povo de Deus naquela época ali. Um povo que tinha uma história com o Senhor, um povo que foi abençoado pelo Senhor, um povo que foi guiado e posicionado pelo Senhor. E Deus os resgatou, os abençoou, os guardou para eles serem bênção, para representar Deus às nações ali que estavam ao redor. Contudo, entretanto, todavia, eles se tornaram um estorvo, uma figueira sem fruto, uma figueira que já não produz o fruto, ela produz sombra. O povo de Deus, a nação escolhida, estava sendo uma sombra, impedindo os raios do sol da justiça de chegar àqueles que estavam ao redor. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, fica muito bem claro que você e eu, nós temos uma história com o Senhor também. Amém por isso? Quantos aqui foram resgatados pela mão do Senhor? Deixa eu ver, olha só. Se não fosse a mão do Senhor, eu não estaria aqui, meus irmãos. Quando eu vou lá em Santa Helena, aí a gente vai passando a listinha. Toda vez passa a lista. Mas Deus é que me guarda. Vocês lembram de fulano de tal? Lembra de fulano? Ou estão presos, ou já morreram. E eram meus amigos, que a gente trabalhava nas roças de algodão ali. Mas Deus um dia colocou a sua mão poderosa, meus irmãos, e me tirou. Deus tem uma história com cada um de vocês aqui. Vocês têm uma linda história com o Senhor. Deus tem guiado cada um.
E Deus tem nos posicionado, tem nos colocado em um lugar específico. O lugar específico nesse momento é a 706 Sul. Amém? Com as nossas demandas aqui, com os nossos desafios e com as nossas conquistas espirituais. Porque eu não conheço ninguém que perde com o Senhor Jesus. Não conheço. Não conheço. Deus nos colocou aqui em Palmas. Deus tem cuidado de cada um de nós. Qual era o fruto? Ser uma luz para aqueles que estavam ao redor. Ser uma luz para os outros. Porém, Israel estava sendo sombra. Roubou do povo as bênçãos que Deus queria dar. Meus irmãos, nessa história, Deus aqui através, fala conosco desse dono da vinha aqui, que diz, olha, há quanto tempo que eu estou lutando aqui e venho aqui para procurar o fruto. Entra ano e sai ano. Entra ano e sai ano e tudo está do mesmo jeito. Ninguém, não muda. Não muda. Entra culto, sai culto. Entra sermão, sai sermão. Entra louvor, entra louvor. O Espírito Santo toca no coração, sangra esse coração. Mas cadê o fruto? Essa é a palavra fruto aqui, nós podemos entender também como o fruto do Espírito, a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas também se estende ao testemunho, ao fruto espiritual, missionário. Você acha que Jesus vai te salvar nessa condição? Não vai. Mas a misericórdia do Senhor é demonstrada aqui. Deixa ainda por mais um ano. Por isso que eu disse, é gratidão e oportunidade. 2025, meus irmãos, nós temos que agarrar essas duas palavras e não soltar. É gratidão e oportunidade. Para nós avançarmos espiritualmente como família, como gente de Deus, deixando o Espírito Santo atuar com todo o poder nas nossas vidas. Aparece o viticultor e ele diz assim, ó, deixa por este ano que eu quero escavar, vou colocar um estrume, vai fazer o que for necessário para que nós venhamos sair dessa condição e chegar a ser a realização do sonho e do plano de Deus para nossas vidas. Olha para a pessoa que está ao teu lado aí, olha para ela e diz assim, você é o sonho. Diga, você é o sonho, a realização de Deus. Amém? Deixe ainda por este ano. Deus nos ama e está disposto a fazer tudo por nós. Deixe por este ano para exercer a gratidão e aproveitar a oportunidade. No texto bíblico aqui, cadê o texto, gente? Olha aí no versículo 9 para vocês verem. Tem um trecho aqui que diz assim, ó, se vier. Se vier a dar o fruto, bem está. Se não, o que vai acontecer com ele? Oi? Corta. Eu queria que vocês olhassem ali no texto. Apareceu? No versículo 9. Se vier a dar o fruto, bem está. Se não, mandarás cortar. Essa palavrinha se, ela tem várias funções na nossa gramática. Eu fiz uma consulta rápida ali com a Vanderlene. Ela pode assumir várias funções. Neste caso aqui, ela é uma conjunção subordinada condicional. Que negócio complicado é esse, né?
Mas essa palavrinha se aqui quer dizer que para que o sujeito se dê bem, ele precisa fazer algo. Tem uma condição. E qual é a condição? Dar o fruto. Produzir o fruto. Geralmente, a gente coloca o se sempre no passado. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se eu fizesse. Ah, se eu não tivesse. A gente sempre tem o costume de colocar o se para trás e lamentar pelo feito ou não feito. Só que Deus hoje me chama e chama você para pregar esse se, essa condição e aplicar para o presente, apontando para o futuro. Porque o poder hoje da decisão está nas nossas mãos. Para você decidir, deixar, permitir que o Espírito Santo faça a obra por completo na sua vida. Assim vai dar o fruto. E nós seremos todos juntos, vamos fazer parte da grande colheita que se aproxima na volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 nos diz: aquele que iniciou a boa obra, há de completá-la. Eu gosto dessa parte aqui, é um texto que eu sempre repito aqui com vocês, está lá no livro Caminho a Cristo, porque diz assim, meus irmãos, que todo o céu está empenhado na nossa salvação. Olha só, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, os santos anjos, os seres celestiais, tudo que o amor pode fazer está sendo feito para Deus nos salvar, para nos curar, para nos erguer, para nós sermos luz, a figueira que produz o testemunho aonde quer que nós formos. Deus nos concedeu, meus irmãos, o ano da graça, não o ano de graça, mas o ano da graça, para a gente abraçar com duas palavras, com gratidão e oportunidade, para nós assim permitirmos que o Espírito Santo venha fazer a grande obra na nossa vida e através da nossa vida, para nós sairmos do nosso estado de letargia, sequidão espiritual e nos levantarmos como homens, mulheres de Deus e assim estarmos cada dia mais perto da volta do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem uma palavra forte aqui nesse texto que diz assim: por que ocupa ela inutilmente este lugar? Tem dois filósofos aí que eu quero falar algo aqui sobre eles. O Soren Kierkegaard, ele diz assim, ele trabalha com a questão do existencialismo, e ele fala que do desespero do ser humano é quando ele não vive o propósito, a razão da sua existência. Olha só, ele não entende o seu propósito. Então isso é um desespero. Quem ainda não entende, não vive o real sentido, o propósito de Deus, está numa situação de desespero, meus irmãos. Não dorme tranquilo, sai com medo da rua, porque a qualquer hora, a qualquer momento pode acontecer uma situação e a salvação pode estar comprometida. Olha, isso é um ponto de vista filosófico. O Immanuel Kant, se fosse aqui, né, os dois olhando essa figueira aqui, o Kierkegaard falaria sobre a situação de desespero. O Immanuel Kant diria o seguinte: olha só, a planta tem um dever moral. Porque ele diz que todo ser humano tem um dever moral. A planta aqui ela tem um dever moral de trazer em concreta realização a sua resposta a tudo aquilo que o vinhador, né, o viticultor, o dono fizeram por ela. Imagine nós agora trazendo para o âmbito espiritual o nosso dever moral e espiritual para com Deus. Deus tem um chamado para todos nós, meus irmãos, a uma reflexão.
para usar o se ao nosso favor e aproveitar o tempo oportuno que chega para todos nós. Deus quer te salvar e quer salvar outras pessoas através de você e de mim também. Cada um de nós, olha aí no finalzinho dessa parábola, cada um de nós vamos colocar um ponto final, vamos colocar o final nessa parábola com a nossa vida. Ela não tem um final, a gente não sabe o que aconteceu com aquela figueira, se ela deu o fruto ou não. Mas na minha vida, na sua vida, nós vamos colocar um final nessa história. Qual é o final que você vai dar para essa história? Qual é o final? É uma pergunta que se faz. Eu pedi para a sonoplastia colocar aquela foto, a primeira foto. Aconteceu algo especial lá em casa, nessas idas e voltas. E eu ali, com os presentes, né? A minha mãe, ela, num certo momento lá, ela fez uma pergunta para mim sobre o que acontece com as pessoas quando elas morrem. E eu expliquei, falei algo ali para ela e falei, vamos olhar na Bíblia? E ela tem a Bíblia dela, está tudo certinho lá e Deus vai atuando, meus irmãos. Eu quero, como vocês já são de casa e a gente aqui é uma família, contar algo bem particular lá de casa. Quando eu me tornei adventista, lá em casa eu vivia com um violão de um lado, arranhando ali, ou era no violão ou era na Bíblia. E aquilo ali a minha mãe falava, mas eu não entendo. Como é que você só fica com a Bíblia na mão? Aí os anos foram passando. Aí agora nessa ida lá me veio a memória que ela falou assim para mim, falou assim, meu filho, aliás, me veio a memória porque eu estava num outro lugar, né? E ela foi e ligou um dia para mim e disse assim, meu filho, quando é que você vem aqui para casa? Porque eu descobri, meus irmãos, que o pai, a mãe, eles têm mais saudade dos filhos do que os filhos dos pais. Meu pai falou isso para mim. Eu falei, pai, eu estou com saudade tão grande do senhor, mas a mãe, ele disse, maior é a minha saudade de você, rapaz. Quando é que você vem? Aí num dia desse, minha mãe falando comigo, ela disse assim, meu filho, hoje a mãe fez a comida que você mais gosta aqui em casa. Um prato de abóbora ali, sabe? Abóbora cambutiá. Ei, irmãos, ali é comigo mesmo, viu? A mãe fez um prato, fez a abóbora cambutiá e fez um feijão verde. Lá a gente fala feijão macaço. E ela falando assim para mim, a mãe fez a abóbora, fez o feijão, mas o meu filho não está aqui. E tem hora que me dói o coração de saudade de ver meu filho aqui em casa tocando violão e lendo a Bíblia. Quando é que você vai vir? Eita, aí eu fui, daqui uns dias eu estou indo, mãe. Daqui uns dias eu estou indo. E eu fui, abraço, beijo. Mas minha ida é missionária. Porque o que eu mais quero é ver aqueles que eu amo, que eu quero bem, ver juntinho com Jesus. E eu peço para que eu seja luz, uma figueira frutífera, que através das minhas ações eles vejam Jesus. E Deus tem me dado esse ano de gratidão e de oportunidade, para onde quer que eu for, ser um missionário do Senhor Jesus Cristo. Como é que você está, meu irmão? Como é que você está entrando em 2025? Não pode entrar do mesmo jeito, não, capenga. Não pode, não. Meu filho e minha filha têm que mudar. Pastor, já tentei, me falta força. Eu quero dizer que o Espírito Santo, Deus Pai, o Espírito Santo vai fazer tudo. Todo o céu está empenhado para atuar na sua vida e para você ser um ramo frutífero na vinha do Senhor.
A minha oração é que Deus o use, que Deus te use, minha irmã, meu irmão, as crianças que estão aqui, poderosamente. E que juntos venhamos viver cada dia para a honra e glória do Senhor. Tanta coisa está acontecendo, nós precisamos estar preparados, meus irmãos. O azeite ainda está sendo derramado, eu preciso deixar o azeite aqui com vocês. Ainda está sendo derramado aqui. Nós temos que estar preparados para os grandes momentos que vão vir a esta igreja, para cada um de nós, para a nossa família. Nós temos que estar preparados. Momentos tensos, momentos de glória também. Então é com a palavra do Senhor. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Mas a palavra nos diz que tudo posso naquele que me fortalece. Deixe-o por mais um ano. E a bênção vai acontecer. Essa é a vontade do céu. E eu sei que é a sua vontade também. Pai nosso que estás no céu, obrigado por cada um dos teus filhos que aqui estão comigo na tua casa de oração. Obrigado pela tua palavra, Senhor, palavra que cura, palavra que nos dá esperança. E nós vimos aqui hoje que mesmo que não estejamos produzindo fruto, o Senhor ainda não desistiu de nós, o Senhor não desistiu de nós. Ainda dá tempo. O Senhor nos está concedendo um ano novo de oportunidades. Queremos que o Espírito Santo venha com poder e glória em nossas vidas e faça o que for preciso e necessário. Salva-nos para o teu reino, meu Deus. Visite a nossa casa, a nossa família, meu Deus, por favor. Abençoe aqui a nossa igreja da 706 Sul, os nossos irmãos que são de outras igrejas que estão aqui conosco também, que eles sejam ricamente abençoados pelo Senhor, meu Deus, também. É um ano a menos para a volta de Jesus, para o grande momento. Visita-nos, ó Deus, com o teu poder e com a tua glória. Nós tomamos algumas decisões neste momento, porque o Senhor está de braços abertos e nós podemos sair correndo para os teus braços, porque o Senhor vai nos sustentar. Abençoe cada um aqui, nos dê a tua bênção para esse restante de sábado também, meu Deus. Nos leve em paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.